Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário da Comissão de Produção Orgânica do Estado de Mato Grosso. Eu sou Elisamara Caldeira do Nascimento, pesquisadora associada à Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente uma das representantes da CEPORG-MT. As comissões de produção orgânica de cada estado, elas reúnem-se regularmente e têm várias atribuições, como, por exemplo, coordenar ações e projetos de fomento à produção orgânica, sugerir a adequação das normas de produção e controle da qualidade orgânica, auxiliar na fiscalização pelo controle social e propor políticas públicas para o desenvolvimento da produção orgânica. Neste nosso primeiro encontro, nós idealizamos essa proposta desse seminário com o objetivo de oportunizar e fomentar a interação dos participantes em debates e discussões sobre assuntos que permeiam a produção orgânica no estado de Mato Grosso especificamente. Desta forma, a gente escolheu como tema inicial a organização de controle social, caminhos para a regularização da produção orgânica. Gostaria de agradecer à equipe responsável pela organização desse seminário, em especial ao Cleiton Souza, pela articulação e empenho para que esse seminário fosse possível. A gente está muito feliz em receber nossos convidados, eu agradeço por vocês terem aceito o nosso convite. Nesse primeiro momento, nós iremos começar com a apresentação da senhora Virgínia Lira, que é coordenadora de produção orgânica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com uma introdução ao tema Organização de Controle Social, as OCS. Logo após, o Fernando Ludwig Carvalho, que é representante da Associação dos Produtores Orgânicos de Sorriso, falará sobre a experiência da associação e os desafios e as potencialidades encontradas. E depois a gente vai finalizar com uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas e os comentários de vocês, por favor, podem ser feitos diretamente no chat do YouTube e elas serão repassadas aos nossos convidados ao final. Para ficar sabendo dos nossos próximos eventos e também das nossas próximas atividades, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e também nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para você não perder nada, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a senhora Virgínia e convidar para iniciar a sua apresentação, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Elisamara, obrigada pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade que a Comissão de Produção Orgânica do Mato Grosso está proporcionando, da gente conversar um pouquinho, né? Então, eu pretendo fazer uma fala o mais breve possível para permitir essa interação com quem está nos acompanhando agora. Então, desejo uma boa tarde, um bom evento para todas e todos, e espero trazer informações relevantes para que vocês possam trabalhar aí cada vez mais o desenvolvimento da produção orgânica no Mato Grosso. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu acho que já aparece, né? Bom, então, diante aí desse convite que nós recebemos, eu trago a vocês algumas informações, né, principalmente baseadas no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Mas antes de mais nada, é importante que a gente tenha a ideia de que o produto orgânico, ele na verdade é aquele que é obtido do sistema orgânico de produção, né? Seja ele da agropecuária ou do extrativismo, né? E que há implicações nesse sistema orgânico de produção, que estão descritos nas diversas instruções normativas que nós temos, né, mas estamos aí com em breve, uma nova publicação de uma portaria agora que vai substituir a instrução normativa 46,
que fala da produção primária, né, de todas as regras, normas, práticas permitidas ou proibidas para a produção orgânica vão estar nessa portaria nova que em breve vai estar publicada. Mas hoje o que está em vigor é a Instrução Normativa número 46, né, que traz todas essas regras vigentes ainda hoje. Então, é preciso olhar para toda a lei, né, tudo o que traz de informações na lei, no decreto 6323 e nas instruções normativas para a comercialização do produto como orgânico, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas mudanças, mas eu deixo aqui só o chamado para vocês e aguardo as perguntas depois, tá bem? Aqui, nesse slide, eu trago uma informação que é já não tão recente, né, do censo agropecuário, que foi realizado pelo IBGE em 2017. No entanto, ainda é um grande desafio para nós, porque se vocês observarem o Cadastro Nacional, nos dados de dezembro de 2020, trouxe 22.440 produtores orgânicos brasileiros, enquanto que a avaliação apresentada pelo IBGE do censo de 2017 trouxe 64.690 produtores declarados. Então, é um quantitativo 3 vezes maior do que o que está no Cadastro Nacional. E é importante a gente olhar por que dessa disparidade entre esses dados, né? Porque esses produtores que se declararam orgânicos ao IBGE não estão no Cadastro Nacional. Nós precisamos alcançá-los, precisamos entender quais são as suas razões para tanto se declararem orgânicos como para não estarem no Cadastro Nacional. E esclarecer a esses produtores as vantagens de estar no Cadastro Nacional, né, o acesso às políticas públicas que estão vinculadas à Lei 10.831 e também esclarecer que aqueles que não estão no Cadastro Nacional não podem comercializar seus produtos como orgânicos, né? Isso traz uma responsabilidade quando você anuncia o seu produto como orgânico, você se vê na responsabilidade de acatar o que a Lei 10.831 determina, assim como o decreto e as suas instruções normativas. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse processo para a identificação e contamos com todos que estão nos ouvindo para ver o desafio que é especificamente a região do Mato Grosso, né? Que traz aí, então, uma disparidade muito grande, assim como a gente observa nos dados nacionais, no Mato Grosso o desafio parece ainda maior, né? Nós temos apenas 293 produtores no Cadastro Nacional, enquanto temos 2.302 produtores declarados no IBGE. Então, essa disparidade, ela precisa ser identificada, né, para que a gente possa observar essa característica do produtor e trazê-los, né, o mais rápido possível para dentro do Cadastro Nacional. Outra informação, essa já bem mais recente, nós trouxemos aqui para que vocês observem o desafio da condição aí das OCS e
junto com esse levantamento, nós identificamos os núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica, que a gente chama de NEA, né? Tentando fazer um vínculo com a presença do NEA e o desenvolvimento das OCS. E, de fato, a gente observa que há, sim, uma grande comunhão, né, da presença do NEA e de grupos de produtores já com acesso e esclarecidos a respeito das normativas, se mobilizando para a formação das OCS. Então, no Brasil, hoje, em organizações de controle social, né, que é aquele grupo de agricultores familiares que fazem a comercialização em venda direta, né? Então, nós temos hoje no Cadastro Nacional 4.727 produtores comercializando seus produtos através das organizações de controle social. No Mato Grosso, nós temos 120 produtores em organizações de controle social, em OCS, no Cadastro Nacional. E aqui a gente, aproximando um pouco mais o mapa, a gente vê essa conjunção aí na presença dos núcleos de estudo em agroecologia e o desenvolvimento dessas OCS. Então, são parceiros importantes, né, de uma política pública de apoio a esses núcleos que nós entendemos ser extremamente relevante e buscamos aqui no Ministério da Agricultura convencer todos a alta gestão da importância dessa política, né, da manutenção dessa política. Então, a gente demonstra aqui um dos aspectos mais interessantes, né, dessa política pública de apoio aos núcleos de estudo em agroecologia, que é justamente o núcleo ser a porta de entrada para as comunidades, para que os agricultores e agricultoras possam acessar outras políticas públicas de comercialização, para que possam receber auxílio na sua organização, né, na formação de associações, de grupos, e que isso traz benefícios tanto para os municípios no processo de desenvolvimento rural sustentável, como também para todas essas famílias envolvidas na produção orgânica, né, que traz, sem dúvida, mais qualidade de vida para o produtor. Também, recentemente, nós fizemos um levantamento sobre as organizações de controle social, levando aos grupos um questionário, né, onde muitos de todo o país participaram, contribuindo para esse questionário, e daí nós tiramos, no final do ano, um levantamento, né, de várias informações interessantes que nós até então não tínhamos a respeito das OCS, e tudo respondido pelos próprios grupos, né? Então, foi uma iniciativa muito interessante e bem-vinda, porque agora nós temos um diagnóstico aí das organizações de controle social por elas mesmas, né? E nesse quadro a gente observa que a produção vegetal, ela é a maior parte, representa a maior parte dos produtos que estão sendo produzidos aí dentro das unidades de produção da agricultura familiar, né? Temos também produção animal, representando aí 18%, né? Tem também a agroindústria, né? O produto artesanal, o desenvolvimento de diversos produtos que conservam, né, os alimentos, na maior parte das vezes.
também um pouquinho da produção extrativista representada aí, 11% a quase 12%, e outros que ficaram aí sem classificação, nessa proporção aí de 1,5%. Aqui nesse slide eu vou me deter um pouco à observação do acesso, da forma de comercialização. Observem pelo diagrama que existe uma diversidade muito grande. Isso é bastante interessante porque representa justamente as diferentes oportunidades de comercialização do produto orgânico. Né? Nós temos as compras institucionais aí representadas, que seriam as compras, desculpem, pelo PAA e PNAE, né? Mas, sem dúvida, a maior proporção vem das feiras, as feiras livres de acesso aos consumidores na venda direta, mas as compras governamentais, elas também são venda direta. Então, para a agricultura familiar, para as OCS, as compras institucionais são, sem dúvida, uma oportunidade muito interessante, né, e que também responde às necessidades dos municípios, não é? Nós também vemos aqui as entregas diretas em domicílio, com grande participação na comercialização. E como nós fizemos esse questionário no final do ano, já em época de pandemia, né? Então, nós conseguimos também observar que essa entrega direta em domicílio é uma alternativa que acabou se viabilizando nesse período de pandemia e que trouxe uma oportunidade aí de escoamento da produção relevante para todas essas famílias, já que em muitos municípios os pontos de venda, principalmente as feiras livres, deixaram de ser viáveis, e também as compras institucionais em muitos municípios, ao invés deles comprarem os alimentos da agricultura familiar, houve um repasse do recurso, né, em dinheiro às famílias. Então, isso também acabou representando uma quebra aí nessa oportunidade de comercialização. A gente acredita que as entregas a domicílio, elas se tornaram, de fato, uma relação muito relevante para o agricultor familiar, e para isso é importante organização do grupo, né? É preciso uma estrutura mínima para essa comercialização. Outros desafios, foi uma pergunta, né, que nós fizemos, interessante, e que eu trago aqui nesse slide para que vocês observem e busquem se identificar nesses desafios. Uma das questões principais aí que foram tratadas, que trouxe um indicativo forte, foi a falta de insumos, né, sementes, insumos para controle fitossanitário. Então, sem dúvida, um trabalho que a gente precisa desenvolver fortemente, e que a gente espera que o programa Bioinsumos, que foi lançado também no ano passado, né, venha trazer essas soluções que os produtores indicaram aqui, soluções que a gente quer que venham, que alcancem a ponta, que alcancem esses agricultores e agricultoras que precisam
dessas informações e tecnologias. E a gente conta muito com os núcleos de estudo em agroecologia para o desenvolvimento dessas tecnologias e também para a difusão desse conhecimento, para que esses conhecimentos, essas práticas alcancem os agricultores. Então, a gente também acredita que, através do programa Bioinsumos, tenhamos a oportunidade de, mais uma vez, chamar os núcleos de estudo em agroecologia para colaborar com esse trabalho, né, no desenvolvimento de pesquisa participativa junto com as comunidades para desenvolvimento dessas tecnologias. Outro desafio importante foi a dificuldade de fazer registros, né? Nós entendemos que é muito importante que esses registros aconteçam, é muito importante que se faça um plano de manejo, um plano de manejo orgânico com bastante cuidado para entender direitinho todas as diferenças da produção orgânica em relação à produção não orgânica. Mas esses registros, eles podem e devem ser adaptados para as realidades de cada comunidade, né? Então, que esses grupos desenvolvam entre si alternativas para esses registros. O que nós precisamos é clareza, é que esses registros sejam cuidadosos, né? Para que vocês possam, então, imaginar que num processo de fiscalização, controle ou auditoria, esses registros sirvam como documentos, né, para a identificação das práticas que estão sendo realizadas. Então, não é necessário registros complexos, a gente pode se valer de vídeos, pode se valer de fotos, pode fazer registros simples, né, que sejam factíveis, sejam adaptados a cada uma das realidades que a gente tenha dentro das comunidades. Outra questão que a gente tem que observar e que chama bastante para também um trabalho de política pública, né, que a gente pode colocar aí, é a assistência técnica. A gente sabe que, mesmo nos estados onde existe uma estrutura de assistência técnica, muitas vezes os técnicos não estão ainda preparados para compreender e transmitir para os agricultores e agricultoras as práticas agroecológicas e que atendam à legislação da produção orgânica. Então, é um grande desafio também, né, estarmos aí lançando editais específicos, e a gente espera que ainda esse ano consigamos promover, tá bom? Já estou finalizando, e aqui eu chamo atenção para vocês da importância das comissões de produção orgânica. Uma iniciativa como essa, promovida pela Comissão de Produção Orgânica do Mato Grosso, é muito importante para todos que estão na rede de produção orgânica e também para os consumidores, para o desenvolvimento do Estado. Então, é muito importante que vocês se preparem e fortaleçam as comissões, né, para todas as demandas que a comissão pode absorver, tanto de promover eventos como esse, que traz conhecimento, que une todo mundo num desafio de desenvolver a produção orgânica no Estado, mas também que pode trazer mudanças na realidade do Estado, como política estadual, como viabilizar o encontro dos consumidores com os produtores, trabalhar junto às secretarias de Estado, né, para que
hajam outras políticas públicas voltadas para esse desenvolvimento. Então, eu trago aqui um apelo mesmo, que vocês se unam dentro da Comissão de Produção Orgânica para ter esse desenvolvimento regional, né, por vocês mesmos, e que a Comissão de Produção Orgânica do Mato Grosso seja cada vez mais forte, mais unida, e sempre em diálogo conosco, cobrando nossa participação, cobrando políticas públicas para o desenvolvimento do seu estado. Tá? Então, eu agradeço muito e abro aqui, nesse último slide, o nosso e-mail para contatos, né, para dúvidas. Estamos sempre à disposição de vocês e buscando sempre colaborar, né, com o que as comissões de produção orgânica apresentam para nós como demanda, tá? Contamos sempre muito com vocês todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Virgínia, pela sua ótima apresentação. Acredito que todos gostaram muito, temos muitas perguntas, muitos elogios. A gente já está selecionando as perguntas. Obrigada mais uma vez. E agora eu convido o Fernando para poder apresentar. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Fernando. Pode ficar à vontade, tá? Ok. Meu nome é Fernando, eu sou técnico em agropecuária, eu sou recém-formado, estou estudando agronomia, e eu tenho uma produção orgânica junto com os meus pais aqui em Sorriso, Mato Grosso. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês a nossa experiência aqui na UCS, na produção orgânica, todos os passos que a gente levou para chegar até a produção orgânica em si. Eu vou apresentar para vocês os slides aqui, para ficar mais fácil. Observar? Está carregando. Agora sim. Pode começar, Fernando, fique à vontade. Ok. Um pouco sobre a experiência da APOS, que é a Associação de Produtores Orgânicos de Sorriso, os desafios e as potencialidades. Para falar da APOS para vocês, eu vou ter que considerar primeiro a nossa experiência como produtor. Tudo começa com uma ideia. Penso, logo existo. Eu coloquei essa foto aqui porque ela me lembra muito o início da produção. Foi o primeiro canteiro orgânico que veio o Glaucinei. Ele é um técnico que veio de Tangará, nos ajudou muito. De Alta Floresta, desculpa. Ele nos ajudou muito. Esse foi o primeiro canteiro que ele nos indicou como fazer e como seria a produção orgânica. E como vocês podem ver, veio muito viçoso, alface, veio tudo muito bonito. Esses aqui são meus pais, eu ajudo ele aqui na propriedade. Bom, o período de transição. O período de transição consiste na adaptação do produtor às boas práticas do cultivo orgânico. Para o produto ser considerado orgânico, ele tem que passar pelas boas práticas, e esse período de transição é onde o produtor vai começar a se adaptar a elas. Entre elas, cobertura de solo, são vários outros quesitos que apresentam uma melhora para o meio ambiente e que produzem sem agredir tanto o meio. Eu citei aqui as principais, seria a rastreabilidade da produção.
Isso aqui é muito importante, porque o produto só vai ser considerado orgânico se ele puder ser rastreável, onde foi feita a produção, como foi feita a produção, de que forma foi, se foi feita da forma correta. Aí aqui tem umas outras técnicas e boas práticas que também são necessárias. Cobertura de solo, barreira física, consórcio de culturas, controle biológico, plantas repelentes, substratos. Bom, a rastreabilidade da produção. Para ter essa rastreabilidade, a gente faz anotações dos locais onde são plantados, por talhão, data e plantio de cada cultura separada. E também anotações de insumos, tudo que entra na propriedade tem que ser anotado de insumo, de onde vem, para conseguir provar a procedência desse produto. E o controle de vendas, que também é necessário. A gente vende na feira, PNAE, PAA, então tudo isso você tem que ter um controle, até mesmo para a propriedade, né? Até mesmo para ter um fluxo financeiro, toda a contabilidade. Bom, questão da cobertura de solo. A cobertura de solo vai apresentar algumas vantagens no sistema orgânico, que seria a manutenção da temperatura, a criação de matéria orgânica, aumento da vida no solo, a retenção de água e a diminuição da erosão. De um tempo para cá, quando a gente começou a utilizar a cobertura no solo para verdura e tal, a gente notou uma melhora na microbiota do solo. Aumentou a quantidade de micro-organismos bons e acabou levando a um equilíbrio. Bom, segunda coisa que é essencial para o orgânico, ainda mais para nós que plantamos aqui na capital nacional do agronegócio, né? Então, como aqui tem muitas fazendas de soja e milho, e são grandes culturas, eles acabam passando muito agrotóxico, muito veneno, então é necessário ter essas barreiras. Além da retenção da deriva, ela vai diminuir a intensidade do vento, ela vai criar biomassa para o solo e vai evitar ataque de pragas que podem advir das fazendas vizinhas e etc. Quanto mais larga for essa barreira, a gente está trabalhando com 3 metros, 2,5 metros a 3 metros de massa. Então, quanto mais larga for, melhor você vai ter um microclima e melhor vai ser essa retenção. Bom, aqui, como vocês podem ver, essa é a propriedade, a produção orgânica. Aqui é a divisa. E aqui é o vizinho, por exemplo, o nosso vizinho de lateral aqui. Ele pode passar veneno aqui e tal, ele tem a liberação para a propriedade dele. Como nós não temos essa liberação e a gente tem que controlar esse fluxo de veneno, a deriva e tal, ele também ele deve controlar os horários, quantidade de vento, tudo isso tem que ser controlado, a lei demonstra isso, né? Aqui nós temos uma barreira que tem o objetivo de reter qualquer deriva, qualquer sujidade que acabe vindo pelo ar. Bom, o consórcio de culturas é uma técnica também que a gente está utilizando muito. Ela causou um aumento da produtividade por área plantada, a cobertura verde no solo, diminuição de ataque e desenvolvimento de pragas e a ciclagem de nutrientes. Essa aqui é uma plantação de couve no meio da cebola. Foi um consórcio que foi realizado e aumentou muito a durabilidade da couve em questão de tempo de produção. Ocorria muito menos ataque de pragas, então essa couve aqui, eu plantei outras do lado aqui e tal, ela durou quase o dobro do tempo das outras, porque não tinha tinha muito pouco ataque de lagarta, mosca branca, diminuiu bastante. Aqui é uma outra plantação, aqui mais voltada para a economia do adubo e da água, da área irrigada no caso, né, que foi plantado alface e couve-flor no meio. Aqui é um consórcio de culturas também, levando em consideração que isso aqui vai ocorrer uma sucessão de culturas posteriormente, né? Brócolis, aqui no meio tem mandioca, então aqui já está em meio estágio. Inicialmente a gente planta as culturas de menor porte, alface, folhosa, rúcula, e posteriormente a gente vai entrando para essas culturas maiores, e sem revolver a terra, sem ficar arrancando o canteiro, colocando de volta. Então acontece a ciclagem de nutrientes, essa folha, por exemplo, que está ali vai acabar caindo, vai deixar nutriente para a próxima planta e assim por diante. Bom, controle biológico é muito importante na produção orgânica. Aqui na propriedade a gente tem o anu preto, que controla os insetos, lagartas, lacraias, mariposas e etc.
eles acabaram ficando muito dóceis, eles chegam muito próximo da gente, tem bastante, ajuda bastante com a questão de mariposa. E esse aqui foi recentemente, faz 2 anos que começou a aparecer, é um pássaro silvestre, é o carão, ave silvestre que controla caramujo africano. Eu, pessoalmente, foi uma das primeiras vezes que eu vi ele, foi aqui faz 2 anos atrás. Ele consegue capturar os caramujos, ele come a parte de dentro do caramujo, deixando só aquela parte da casca dura com um furinho. Ele elimina muito, funciona muito bem. Algumas plantas repelentes que a gente utiliza no consórcio também. O coentro, com a couve. Aqui, por exemplo, tem a alface e o cravo de defunto, que é um repelente muito bom também. Substrato também é de extrema importância se você vai produzir as suas próprias mudas, por causa dos insumos que vêm de fora. Como os insumos que vêm de fora, a gente não pode comprar, digamos, nenhum insumo que você não saiba de onde venha e que seja totalmente orgânico, né? Então, por conta disso, a gente acabou criando o nosso próprio substrato e fazendo. Tem substrato e tem humus da minhoca também, que é muito produtivo. Um pouco dos desafios da OCS em Sorriso. O que ocorre muito é a desinformação sobre o que é um produto orgânico ou como ele é produzido. Tem muita gente, a gente vende na feira e entrega direta e tal, mas o pessoal às vezes não sabe diferenciar o que é um orgânico, o que é um hidropônico ou o que é uma produção convencional. Então, a gente bate muito em cima dessa tecla ali de ficar, não, o produto é orgânico, é isso, é assim, tem todo um processo, tem toda uma regra, é todo um processo para você conseguir um produto limpo, sem agrotóxicos, sem adubo químico, sem nada. Como vocês conseguem produzir orgânico no meio da capital nacional do agro? Bom, é umas perguntas que eles fazem muito também. A população pede muito como. Então, a gente acabou investindo bastante nessa questão de barreiras. A barreira, a gente deixou ela mais larga. A questão da barreira, a questão do agrotóxico, como tem uma parte dos vizinhos aqui, a gente conversou para eles não passarem agrotóxicos e tal, eles aceitaram numa boa, foi bem tranquilo essa organização. Bom, incentivo do município na merenda escolar. A gente vende para o PA e para o PENAI. Então, eu sinto que ainda poderia melhorar esse incentivo dos municípios à merenda. Então, a produção acaba sendo, às vezes, não tão bem reconhecida, pelo menos um reconhecimento maior, eu acho que poderia melhorar. A capacitação dos produtores, o produtor orgânico ele tem que estar sempre se capacitando, não importa o tempo, ele acaba tendo que sempre melhorar, porque é muita coisa, na verdade, é muito a ser melhorado. Quanto mais experiência você tem, mais você vai descobrir, mais você vai querer aprender, e quanto mais você vai querer aprender, você vai aumentando a sua experiência, vai aumentando a sua capacitação. Outro problema é a assistência técnica especializada. Aqui na nossa região é bem difícil. A maioria dos técnicos aqui, que são especializados em orgânico, acabam tendo que vir de fora. Às vezes até mesmo de fora do estado, às vezes. Então, é bem complicado essa assistência técnica. Isso acaba corroborando para o produtor tendo que ser sua própria assistência. Ele tem que pesquisar, ir atrás, descobrir o que funciona, o que não funciona. Aqui foi feita muita testagem, todas essas, a questão de sucessão de cultura, de plantio consorciado, foi tudo questões de experimentação, experimenta, dá certo, não dá. E a gente vai criando uma base, na internet também a gente acha, com o auxílio da universidade também ajuda, tem alguns artigos, algumas coisas que já tem publicado, então cada vez vai ficar melhor e mais fácil produzir. Bom, a questão da OCS. Na OCS ocorre muita interação entre o grupo, então a OCS seria o organismo de controle social, onde cada um desses indivíduos aqui, que são associados, vão fiscalizar uns aos outros. Então, todos eles produzem orgânico e todos são responsáveis pela produção. É uma produção única. Então, se você produz por aquela OCS, você é responsável por ela. Esse aqui é o Glaucinei, que foi o que nos ajudou bem no começo da produção. Ele nos ajudou a iniciar a produção orgânica, trouxe essa ideia de maluco, digamos assim, de produzir orgânico e tal, e deu certo, e a gente está produzindo muito em cima disso. Aqui foi o recebimento da declaração de vínculo ao CS. A nossa produção orgânica começou em 2015.
O recebimento, ele veio só 2 anos depois, devido ao processo de transição, que é o processo que você coloca em prática aquelas técnicas que eu falei logo para trás. Então, essas técnicas são necessárias para iniciar a produção orgânica e fazer uma limpeza, digamos assim, do solo. Então, essa limpeza é necessária. O produtor vai se adaptar a esse quesito de boas práticas, de técnicas diferenciadas, tudo isso que melhora a produção, sem precisar usar agrotóxico nem nada. Reuniões internas. A gente faz muito essas reuniões, a gente tentou fazer um calendário mensal, às vezes não é possível cumprir, mas sempre que é possível a gente se reúne. Por conta da pandemia também houve alguns problemas, acabamos se afastando um pouco, mas sempre mantendo pelo menos foto ou vídeo um da produção do outro, para realizar essa fiscalização, essa troca de experiência. Nessa união a gente acabou criando uma associação dos produtores orgânicos, então com essa associação a gente consegue comprar produtos, a gente consegue ter uma margem de mercado melhor para compra, para venda, e a gente está sempre buscando novos associados, que também é uma dificuldade de achar pessoas que queiram, às vezes, produzir e enfrentar essa questão do orgânico. Então, as capacitações, como eu já disse, são muito importantes. É uma das coisas que mais precisam, porque, às vezes, se tu vem com aquela ideia do convencional, você só se mantém naquela ideia, não, eu vou ter que passar veneno, senão o bichinho vai comer minha planta, eu tenho que passar agrotóxico para ver o terreno limpo, não é bem assim. Com essas capacitações você vê que é possível produzir, mantendo uma cobertura verde, mantendo uma cobertura no solo, tendo os biológicos, digamos assim. Produtos biológicos ajudam bastante, e você vai ter o inimigo natural também, não é porque você viu uma joaninha, viu uma coisa que eu vou ter que sair matando tudo. Inclusive a joaninha é uma coisa que ajuda muito na produção orgânica, a controle da mosca branca, pulgão, então são coisas que têm que ser mantidas. A visitação das propriedades. A visitação das propriedades é aberta por conta da OCS, nós permitimos, digamos assim, a visitação de qualquer pessoa que queira conhecer, queira ver como é que é produzido. Aqui nessa primeira foto aqui é uma turma do IFMT, do Campo Sorriso também, que vieram aqui conhecer. Então, a minha mãe aqui é produtora, eles estão aqui, vieram conhecer, são do curso técnico em agropecuária também, eles vêm conhecer a propriedade. Então, aqui também outras fotos, pessoas de fora do país também vieram conhecer a propriedade, então é uma questão que vai ajudar muito, até na comercialização e na criação de um nome que você possa sustentar, né? A questão da visitação, então, sempre que possível, a gente mantém essa visitação, vai lá no campo, troca experiência, vê como está uma produção, como é que está a produção do outro, o que pode melhorar em grupo. Aqui é uma das últimas fotos que a gente tirou lá no meio da produção. Aqui. Bom, questão da comercialização. Os principais pontos de venda são feiras de produtores para nós, a venda para o PENAI, que é na merenda escolar, ou no PAA. Também tem o turismo rural e a venda na propriedade. Também ocorre, mas com menor intensidade. E tem a venda direta ao consumidor, que depois da pandemia, que durante a pandemia está crescendo muito. Então, ocorreu um aumento considerável nessas vendas por delivery. Aqui é a entrega por PENAI. A gente leva o produto até as escolas, separadamente, só pode ter o produto orgânico. Todas essas questões têm regras que devem ser seguidas para manter a qualidade do produto. Aqui é uma feira, na feira do produtor, pode ver que a gente tem muita variedade de produtos, a gente preza muito por ter essa variedade, que como tu entrega na feira, como você não mexe com aquela coisa de grande quantidade de um único produto, você precisa ter a variedade para conquistar seu cliente, para o cliente se sentir mais confiante. Então ele vai lá, ele compra, ele sabe de onde veio, às vezes a quantidade é pouca, atendemos grupos pequenos, porém com total confiabilidade do comprador. Aqui na feira, outras imagens. Bom, a venda direta para o consumidor. Essas aqui são imagens dos próprios consumidores. Eles tiram fotos e mandam, postam na rede social e tal. A gente está fazendo entrega nessas caixinhas de isopor, todas higienizadas. Colocamos os produtos dentro. Essas caixinhas causam uma economia de embalagem também para nós, que é muito bom para nós, meio ambiente, preza por isso também.
a gente entrega assim de casa em casa, e com isso a gente consegue, durante a pandemia melhorou muito essa venda, está entrando um valor considerável na produção. Bom, aqui é o nosso último projeto aqui. Aqui é onde foi a nossa primeira horta. Se puxar a imagem, vai ter uma imagem lá atrás, nossa primeira horta aqui. Então, agora a gente está iniciando uma agrofloresta nela, até o pessoal do projeto Gaia e tal estão nos auxiliando, conversando bastante com eles. Mas aqui a gente está montando a agrofloresta de um jeito bem simples, com cobertura, tem alface, tem couve, tem milho, tem cítricos, tem inhame, tem de tudo um pouco, tem quiabo, cebola, tudo misturado. Aqui é um milho pipoca, já estamos colhendo. Tudo isso aqui vai acabar levando uma ciclagem de nutrientes muito alta, então essa ciclagem é impressionante. Ela cria uma adubação orgânica muito boa. Isso aqui é o antes e depois. A gente veio do sul, em 2010, a chácara estava desse jeito aqui. Até o capim, ele vinha bem raquítico, feinho, e depois de anos de trabalho, depois de alguns anos também da produção orgânica, a gente consegue chegar a isso aqui. A irrigação ajudou muito, e é tudo que foi tirado daqui, foi investido. Então, é aquela questão de como às vezes não tem muito crédito rural e tal, por causa de documentação e etc., você vai ganhando, ganha 10, investe 10, desses 10 vai te render 20, ganha 20, investe mais 20 e assim por diante. Aqui tem alguma rede social, se alguém quiser entrar em contato, tiver uma dúvida também, podemos esclarecer agora, tem tempo. Muito obrigada, Fernando. Não. Por sua apresentação. A gente vê que os desafios são enormes, né? Mas como você mostrou, é possível, né? Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido em Sorriso. Agora a gente vai abrir o espaço para a terceira etapa do nosso seminário, que são as perguntas. Tá? Obrigada pela participação de todos. A gente está com bastante perguntas já na tela. Se as perguntas não estiverem direcionadas, aí fiquem à vontade para responder um ou outro, mas essa primeira, ela é para a Virgínia. O mapa, ele lançará com o CNPq e BNDES novos editais do NEA? Bom, nós estamos trabalhando para isso, né? A gente ainda tem projetos sendo finalizados da última chamada e estamos trabalhando para a construção de chamadas a partir do programa Bioinsumos. Então, provavelmente, as novas chamadas sairão com alguma especificidade para desenvolvimento de tecnologias, práticas que se adequem a essa temática dos bioinsumos. A Maria Fernanda Fonseca, ela é da CEPOG do Rio de Janeiro, tá? Próxima pergunta. Se tiver alguma dúvida, por favor, Maria Fernanda, coloque para a gente. Próxima. Eu tenho uma pergunta para o Fernando, com relação à associação que vocês têm lá em Sorriso. Atualmente, ela está com quantos produtores associados? Atualmente, ela está com 7 associados, sendo desses, são 6 que são certificados orgânicos e um ele é um associado participativo, no caso. Ele é associado da APOS, porém ele não quis legalizar o orgânico dele, é o Marcos, até ele tem uma agrofloresta e tudo, mas por questões pessoais ele não quis certificar ainda.
É uma associação bem pequena, como disse, por isso que é um grupo talvez mais fácil de organizar. Então, com isso que a gente consegue levar uma organização razoável para manter tudo isso. E só de lembrar que a gente já teve também a certificação por auditoria. E nós acabamos desistindo, em certas partes desistindo dela, por conta do custo, e desse custo não era totalmente viável, porque a gente não recebia aquele reconhecimento por auditoria. É uma questão de confiança entre o cliente que a gente acabou criando, que a auditoria ela é para fornecer para mercado, grande escala, e esse acaba não sendo o nosso objetivo, e a gente acaba melhorando isso, melhorando a confiança, então fica muito mais fácil. Tinha uma pergunta também direcionada para você com relação a essa comercialização. Existe alguma feira específica para produtos orgânicos na região? Não, ainda não. Nós estamos trabalhando nisso para ver se a gente consegue agregar mais produtores, que mais produtores se insiram nessa associação, ou às vezes queiram fazer de qualquer forma, mas produzindo orgânico, melhorando essa sustentabilidade, etc. Nós estamos trabalhando para conseguir ainda, mas como o número de produtores é muito pequeno aqui em Sorriso, nós não montamos uma. Entendi. Tem uma outra pergunta também direcionada para você com relação a essas barreiras físicas que você utiliza. Perguntando com relação às pulverizações aéreas, né, que a gente sabe que acontecem aí em grande parte do estado. E como que vocês trabalham com essa proteção, com as barreiras, quando a gente pensa nessas pulverizações aéreas? Então, atualmente a gente está utilizando a barreira de Napier, a gente aumenta a largura dela para tentar conter a questão da deriva e tal. E a aplicação de veneno, cabe à lei, dizendo que eles não podem aplicar em cima da propriedade, e como tem moradias aqui próximo, também tem uma regra de numa distância mínima das moradias, então acaba retendo boa parte por causa disso. Ok. Tem uma outra pergunta, agora acredito que a Virgínia pode esclarecer para a gente. Uma dúvida com relação à certificação. Qual que é a diferença da OCS para a OPAC? Sim, existe uma diferença que a OCS, ela não precisa necessariamente ser uma associação, uma cooperativa formal. Esse grupo, ele pode se unir, né, e trabalhar em conjunto e promover o seu cadastro junto ao Ministério da Agricultura sem a necessidade de formalização. Já os sistemas participativos, eles precisam formar uma OPAC, que é a Organização Participativa de Avaliação da Conformidade, que a gente chama da sigla OPAC. Ela precisa ser uma pessoa jurídica, né? Então, tem que ter uma formalização, e ela, então, representa todos esses produtores junto ao Ministério da Agricultura, e o OPAC, ela se credencia ao Ministério. Então, esse credenciamento no Ministério e todo o processo de auditorias que são realizadas por nós aqui no Ministério da Agricultura, fazem com que esses produtores que estão vinculados ao OPAC possam comercializar seus produtos além da venda direta. Eles podem usar o selo brasileiro e comercializar os produtos nos supermercados, em outros estados, né? Aqueles agricultores familiares que estão ligados às organizações de controle social, a OCS, só podem fazer venda direta, né? Então, eles podem só comercializar seus produtos nas feiras livres, sendo eles mesmos estando em contato com os consumidores, e os mercados institucionais, como eu falei, PNAE, PAA, né? Também a entrega a domicílio. E se a associação cooperativa tiver uma lojinha própria, que acontece, a gente tem
já conhecimento de vários estabelecimentos dessa forma, que também é movimentada e o trabalho na comercialização é feita pelos próprios agricultores e agricultoras, né? Então, aí também é possível a venda direta, tá? Eu espero ter sido clara. Foi sim. Temos a Índia Clara tá parabenizando a CPORG do Mato Grosso, ela é do Rio de Janeiro, pela iniciativa, né, do seminário. A gente espera poder continuar com outros eventos a partir de agora, mais vezes, né, para que a gente possa ter esse contato, esclarecer cada vez mais dúvidas. A Mari Sheib, desculpe se eu falei errado o sobrenome, ela tem uma dúvida com relação ao caminho para a certificação orgânica do mel. Você consegue responder para a gente, Virginia? O processo de certificação para qualquer produto você precisa buscar se enquadrar num dos 3 mecanismos de controle, né? Então, estando o seu sistema adequado, você pode receber tanto a certificação por meio de uma empresa certificadora que você contrata, e ela, então, encaminha inspetores que vão verificar o seu sistema, para, depois dessa verificação, atendidas todas as regras, você poder receber o certificado do produto. Ou você se vincula a um grupo de sistema participativo de garantia, que você também vai precisar passar por uma aceitação desse grupo, né? Acontecem visitas entre pares, e a visita de verificação para a certificação, que também verifica todas as condições do seu sistema de produção, se estão adequados às normas, e aí eles também conferem um certificado, e tanto pela certificação por auditoria, quanto pelos sistemas participativos, você passa a ter a permissão, quando recebe o certificado, de usar o selo brasileiro e comercializar seu produto em todos os pontos de vendas que você tiver interesse. Caso nada disso atenda às suas necessidades e você seja agricultora familiar, você pode se unir a um grupo, né? Mas, como o mel ele precisa de um processamento, de rotulagem, né? É preciso que esse grupo de uma organização de controle social tenha todo um preparo, né? Capacidade de observar todos os detalhes da sua produção de mel, e também ajustar embalagens. Então, é bom que a organização de controle social tenha entre os seus membros técnicos, né, conhecedores dessa produção de mel para ajudar, tá bom? Essas seriam as 3 opções. Isso. O Cleiton, ele colocou aqui para a gente um e-mail, ela não colocou se ela é aqui do Mato Grosso, mas para esclarecer alguma outra dúvida e também para qualquer auxílio, né? Você pode entrar em contato com a gente com esse e-mail que está aparecendo na tela. Tem uma outra agricultora também, que é de Rondonópolis, que pediu uma ajuda com relação à produção de hortaliças, né, para iniciar uma produção de hortaliças em Rondonópolis. Também pode entrar em contato com a gente através desse e-mail, que a gente vai dar todo o suporte necessário, tá bem? Fernando, com relação... Eu queria fazer mais uma pergunta para você, porque Sim. Você disse que acabou de terminar o ensino técnico, está fazendo agronomia, né? Está colocando em prática muitos dos conhecimentos adquiridos e também está vendo aí muito dos problemas, né? O que você considera hoje como um dos principais entraves realmente para que essa agricultura orgânica cresça
no norte do estado, e como no estado do Mato Grosso como um todo? O que seria necessário para ampliar essa produção, no seu ponto de vista? São várias questões. Para nós aqui, a gente acabou num fator limitante que seria a mão de obra para ampliação. Mas a questão de avançar com vários produtores, eu acho que falta um pouco de informação e talvez alguma política pública de maior envolvimento com essas pessoas que levem eles a conhecer o sistema e que é possível melhorar ele ainda. É um sistema que está sempre em movimento, então ele sempre pode ser melhorado para produzir ele de forma mais fácil, mais prática. E é isso, eu acho que faltaria talvez um pouco de políticas públicas e a questão da informação mesmo. Certo. E como que a gente pode mudar isso partindo de nós? Você acredita que teria seria possível? Na verdade, acho que você já tem feito isso, né? A associação, o que você tem feito para produzir já tem permitido esse avanço aí numa região que é extremamente contrária, se a gente pensar de uma forma bem do que a gente tem de produção nessa região, já vai bem ao contrário, mas é possível, sim. A Rafaela, desculpa, saiu o comentário, ela colocou aqui, ela conhece a propriedade de vocês, a professora Rafaela Felipe, ela colocou que quem tiver a oportunidade de conhecer essa propriedade, não perca essa oportunidade, né? É linda, Merecildo e o Fernando são inspiradores, tenho certeza que sim. Tem uma pergunta da Carmencita Maria, para que o produto seja vendido como agroecológico, podemos usar um selo da agricultura familiar, agroecológica, por exemplo, e usar um sistema OCS? Tá sem áudio, Virgínia. Desculpe. Então, a gente precisa entender direitinho o que é que está se querendo fazer, né? Para a comercialização de um produto, seja ele qual for, em que você adote qualquer denominação que não seja produção orgânica, que não seja produto orgânico, as regras são para o produto por si só. Então, se eu estou comercializando verduras e eu adoto diversas práticas agroecológicas e não uso agrotóxicos e tudo mais, eu preciso informar ao meu consumidor o que de fato eu estou fazendo. Agora, se e somente se você comercializa seu produto e anuncia que ele é produto orgânico, então aí você traz a responsabilidade de respeitar a legislação que existe no país para produtos orgânicos. Então, nesse momento, você traz, aí sim, tem a necessidade de formar a OCS, de se cadastrar no Ministério da Agricultura, né, para você, então, poder comercializar seu produto como orgânico. Tá? Então, a formação da OCS é uma exigência da Lei 10.831, que rege a comercialização de produto orgânico, ok? Então, isso tem que ficar bastante claro. Eu espero ter esclarecido, né, que agora é importante também dizer o seguinte: os consumidores muitas vezes se confundem com essas informações. Então, é importante que, para evitar constrangimentos de denúncias que a gente às vezes recebe, é importante deixar bastante claro a sua condição como agricultora ou agricultor, né, para que o seu consumidor compreenda o que você está querendo chamar atenção no seu produto, né? Para que não haja risco de você confundir o consumidor, que ele compreenda que esse produto é orgânico sem que ele seja, né? A partir do momento que se forma a OCS, esse grupo
como o Fernando falou muito bem aí, mostrou muito bem, esse grupo se une para cumprir com todas as normas, cumprir com todas as exigências da norma. E aí eles recebem essa declaração de produtor orgânico e passam a comercializar seus produtos como tal. E eles cumprem tudo o que está determinado na legislação e dessa forma podem comercializar seus produtos sem problema. Só para complementar, Virgínia, com relação se a gente vê que nos últimos anos, né, o consumo e também a divulgação sobre os produtos orgânicos, sobre a agricultura orgânica, vem aumentando, né, e o conhecimento do público em geral também. Mas, infelizmente, ainda, realmente, a população, nem todo mundo consegue identificar e não sabe ainda diferenciar esses produtos, né? Como que você acha que a gente pode contornar esse problema? O que seria necessário? Em que ponto a gente precisa realmente ir em cima para poder mudar esse cenário? Durante todos esses anos que a coordenação de produção orgânica existe no Ministério, nós vimos desenvolvendo a campanha nacional do produto orgânico melhor para a vida, que é justamente a ideia mostrar ao consumidor todas as características que estão por trás do produto orgânico e ajudar também o consumidor a identificar esses produtos. Aqueles produtos que estão nos pontos de venda supermercados, onde são terceiros que comercializam, os produtos todos têm que ter o selo brasileiro, atrelado a rótulo, ou se ele está a granel, é preciso que essa identificação esteja visível para o consumidor. Dessa maneira, a gente traz para o consumidor uma identidade. Aqueles produtos que estão na venda direta, eles não têm o selo. Então, é o produtor que está lá, diretamente com o consumidor, que precisa ter esse diálogo e esse processo de construção da confiança entre o consumidor e o produtor, para que o consumidor compreenda as características desses produtos e realmente desenvolva essa relação com esses consumidores. O que a gente mais deseja é que os consumidores compreendam a sua responsabilidade pela escolha dos produtos que ele consome, porque dessa maneira que nós, como consumidores, estaremos viabilizando esses sistemas de produção que são mais justos, né, mais sustentáveis e que estão buscando respeitar o meio ambiente, não trazer resíduos nesses produtos, substâncias, mas principalmente a qualidade de vida desses agricultores e agricultoras que estão todos os dias lidando, né, com substâncias que podem interferir na sua saúde. Então, acho que essa realidade precisa ser trazida e a campanha, ela ajuda, né, a trazer essas informações de diversas maneiras. E até na pandemia nós conseguimos desenvolver aí muitos seminários, muitas lives que trouxeram informações relevantes e foram muito bem visitadas aí por todos os viajantes aí da internet, né? Então, acho que é informação, a gente precisa estar passando informação sempre e permanentemente. Nós temos uns videozinhos que a gente socializa sempre nos períodos de campanha, mas acho que era bom que eles viralizassem aí nas redes sociais para que as pessoas pudessem acessar,
né? Eu posso disponibilizá-los para a CEPORG divulgar e qualquer um que esteja nos assistindo, para que essas informações fiquem bastante claras mesmo, né? Então, buscar o selo dos produtos e buscar para aqueles agricultores familiares que estão em venda direta as declarações que precisam estar visíveis, né, sendo apresentadas aos consumidores que chegam ao ponto de venda. É um trabalho de formiguinha que tem que ser constante, né? Não pode parar nunca. Tem uma outra pergunta agora do Diego. A ATER foi identificada como... Na verdade, desculpa. Fiz uma pergunta sobre a Anater. A ATER foi identificada como uma dificuldade. A previsão de atuação da Anater no Plano Nacional de Bioinsumos? O Plano Nacional de Bioinsumos, ele tem um conselho estratégico e quem representa todas as instituições de assistência técnica é a Asbraer, não a Anater. Mas isso não impede de que essas parcerias aconteçam, né? Dentro do Programa Nacional de Bioinsumos, devem ser desenvolvidas várias iniciativas para o desenvolvimento mesmo dos bioinsumos, e acho sim que é possível que se trabalhe a assistência técnica vinculada a esse desenvolvimento tecnológico. Tem que acontecer, né? Nós estamos trabalhando desde o ano passado numa proposta de edital específico para a produção orgânica, junto com a Anater e a Secretaria de Agricultura Familiar aqui do Ministério da Agricultura. Em breve, esperamos estar lançando esse chamamento para diferentes entidades que possam levar esse conhecimento para todos do Brasil aí, e nosso foco principal são as organizações de controle social. Que bom, notícia boa, né? Espero que se concretize em breve. Muito bom. A gente está com um probleminha com a Ana, que ela está nos ajudando aqui nos bastidores. Ela teve um probleminha de conexão, mas vamos continuar. Qualquer coisa a gente vamos ver o que vai acontecer. Geraldo, ele tinha uma pergunta. Por favor, Geraldo, você pode repetir sua pergunta para a gente agora no final? Ele disse que tinha colocado uma pergunta no início. A Maria Fernanda tem uma pergunta: quando e como vamos ativar a CTPorg, que congrega as CPorgs do Brasil? Sim, nós estamos trabalhando para finalizar a reconstrução de todas as comissões de produção orgânica, né? Ainda temos alguns estados que não concluíram a composição das comissões. Aí, a partir do momento em que todas as comissões estiverem formadas, nós vamos abrir eleições. Essa eleição, ela acontece para a sociedade civil, né? Então, em cada região, nós dividimos o país em 7 regiões, né? A região norte e a região nordeste, nós dividimos em 2 para facilitar a congregação, porque na região nordeste e norte são muitos estados, né? Então a gente está trabalhando para que eles tenham mais representatividade. E então nós temos nessas 7 regiões vão acontecer eleições que vai se tirar, então, um nome da sociedade civil para representar aquela região. E então nós teremos 7 representantes nacionais e para fazer a paridade, nós convidamos 7 órgãos nacionais, normalmente ministérios, né, que tenham assento dentro dessa comissão nacional. Eu queria só esclarecer
Maria Fernanda e todas e todos que estão nos ouvindo, essa sigla STPORG é subcomissão temática que estava vinculada à Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, no âmbito da política nacional. E a Comissão Nacional ela foi extinta. Então, nós, infelizmente, não vamos mais estar com assento dentro da Comissão Nacional. Então, não faz sentido essa sigla STPORG. E provavelmente, quando nós estivermos prontos para a eleição, faremos um chamamento para a Comissão Nacional de Produção Orgânica, que vai representar, então, nacionalmente, todas as CEPORG. Certo. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a pergunta do Geraldo. Acho que ela ficou bem lá no início. Tem uma pergunta do Ricardo, primeiro. Fernando, vocês usam as redes sociais para realizar as vendas e fazem entrega a domicílio? Sim, assim que começou a pandemia, a gente já utilizava as redes sociais e com o início a gente acabou aumentando esse uso. Então, atualmente, as entregas que são feitas a domicílio são totalmente por redes sociais. A gente divulga o que nós temos, como é uma variabilidade grande de produtos, a gente divulga o que nós temos, a pessoa seleciona os produtos que ela quer e envia de volta uma mensagem para nós, com o endereço e tal, a gente vai lá e entrega. Tem funcionado bem? Acho que agora, na situação que nós estamos, é o caminho que tem funcionado melhor, né? É a saída que nós encontramos, até porque tem momentos que as feiras, por conta da pandemia, a questão assim, eles acabam fechando as feiras, fecham isso, fecham aquilo, então é uma forma que a gente encontrou para escoar a produção e melhorar, digamos, essa ligação com o cliente, porque até mesmo a gente convida para fazerem visitas na propriedade e tal, a pessoa sente mais confiança, digamos, no produto que você vende. Ok. Temos a pergunta do Geraldo. Considerando a necessidade de aguardar a publicação da nova revisão da IN 46, não é melhor evitar a criação da nova IN de fitossanitários de uso próprio, que atenta contra a independência e liberdade de iniciativa dos agricultores em geral, principalmente os orgânicos? Para a Virgínia, por favor. Geraldo, acho que sim. Eu acho que caminham juntos, né? Na verdade, felizmente, a gente já concluiu o processo da revisão da IN 46. Agora nós estamos nos trâmites finais para a publicação mesmo, só o caminho trilhado nos gabinetes para que alcance o diário oficial. A IN de fitossanitários para uso próprio, ela ainda está em discussão. Então, o que nós precisamos é garantir que essa regulamentação para uso próprio, ela atenda às demandas dos agricultores e agricultoras que fazem produção, sim, dentro das suas unidades de produção, de diversas possibilidades aí de práticas e técnicas, né? Então, das mais simples até algumas mais complexas, que talvez necessitem de algum respaldo técnico, mas eu acredito que essa regulamentação, quando ela colocada em discussão, nós precisamos estar atentos, né, para justamente interferir positivamente no conteúdo para sua publicação. Ok. Obrigada, Virgínia. Uma pergunta da professora Rafaela Felipe, ela gostaria de saber qual a periodicidade das fiscalizações em tempos sem pandemia. Tem que ser sem pandemia. Sem pandemia. Nesse período de pandemia, o nosso trabalho, ele continuou, porque
foi classificado como atividade de relevância, né, para o país, então foi uma das atividades que permaneceu. Mas, de fato, nós evitamos as fiscalizações de rotina, nós apenas trabalhamos nas fiscalizações de denúncias, que a cada momento vem se ampliando, né? A gente vem recebendo, há uma participação muito ativa da sociedade no controle da qualidade orgânica, e a gente espera que isso continue e que recebamos sempre, né, qualquer dúvida, suspeita, a partir da nossa ouvidoria. O que nós fazemos em tempos sem pandemia, nós temos metas de cada estado para o cumprimento de atividades de rotina, de fiscalização, de coleta de amostras, né, tanto nos pontos de venda quanto nas unidades de produção. Então, cada estado, em função do número de produtores orgânicos no cadastro nacional, recebe uma meta a ser cumprida. Sim, a Maria Fernanda tem uma pergunta, uma dúvida com relação à prorrogação dos certificados para além dos 6 meses dados pelo último ofício, em julho ou agosto, ele vai ser prorrogado? Nós estamos emitindo ofícios a cada período aí, imaginando sempre que as coisas vão se resolver, e à medida que a pandemia se prolonga no nosso país, nós vamos fazendo novas edições desses ofícios, trazendo segurança jurídica para a comercialização dos produtos e a atuação dos organismos. E sim, nós vamos reeditar, né, sempre dialogando com a rede de produção, tá? Certo. Fernando, a Camila Xavier, ela colocou uma dúvida com relação à busca de informações sobre insumos e principalmente de controle de pragas e doenças, onde que ela poderia encontrar materiais, né? Porque ela fica bastante em dúvida no que ela encontra na internet, né? Se pode ser confiável ou não. O que eu mais utilizo aqui são os sites da Embrapa, que eu consigo muita coisa na questão de biológicos, de plantas repelentes, esses bioinsumos em geral. Fora isso, no comércio, talvez você vá ter que fazer uma consulta com algum técnico ou alguém que já tem alguma experiência para te falar se esse produto pode ser utilizado no orgânico ou não. Porque tem muito vendedor que tenta empurrar produtos que não são autorizados no orgânico e eles tentam vender mesmo assim. Então, é bom ficar bem atento nisso. Eu posso, Elisamara, fazer uma observação? Com certeza. Olha, eu acho que é importantíssimo a fala do Fernando agora, porque é um alerta que a gente aproveita para fazer, né? Existe sim muitos produtos, principalmente aqueles comercializados como fertilizantes, e que trazem na sua fórmula algumas substâncias não permitidas para a produção orgânica, né? Principalmente agrotóxicos. E a gente vem observando, às vezes, em denúncias ou coletas de amostra que nós fizemos ao longo desses últimos anos, e que a gente, no processo de verificação, nós vamos até a unidade de produção e o produtor, na verdade, usando de boa fé, recebe produtos que são comercializados, às vezes, sem nenhuma informação do seu conteúdo verdadeiro, e acabam usando esses produtos comprometendo a qualidade orgânica deles, né? Então, é muito importante esse alerta, é sempre muito importante que
antes de usar algum produto comercial, faça uma consulta a técnicos e que tenha certeza, né, da procedência desses produtos. Desculpa, temos mais uma pergunta da Maria Fernanda. A CEPOR está pensando em fazer auditorias remotas para novos OPACs? Nós ainda estamos discutindo essas possibilidades, né, para que isso aconteça. Mas, de fato, tudo que envolve o controle social, seja para os sistemas participativos, seja para as organizações de controle social, nesse período de pandemia, a gente precisa ter muita atenção para preservar a saúde das pessoas em primeiro lugar, né? Nós não queremos de maneira alguma comprometer a saúde de nenhuma agricultora, nenhum agricultor nosso. Então, é preciso pesar bastante a realização de atividades que comprometam. E no processo de controle social, a visita, o encontro, ele é extremamente necessário, né, para o desenvolvimento das atividades, para que se estabeleça confiança dentro do grupo, para que as práticas e as trocas aconteçam. Então, é bastante complicado, foi um grande prejuízo, de fato, esse período de pandemia, para a entrada de novos produtores dentro do Cadastro Nacional. Você quer fazer algum comentário, Fernando? Ah, tá, aqui, pensei que você tivesse... ela também perguntou, a Maria Fernanda, com relação ao Cisorg Web, se tem alguma previsão de reativação. Esse aí, a gente está sempre esperando por ele para o próximo mês, né? Mas nós estamos na etapa final, felizmente. Eu acho que já estamos testando já há algum tempo com alguns usuários e que os problemas que foram aparecendo já estão sendo resolvidos, né? Falta apenas uma etapa final aí, que é o desenvolvimento do painel que vai fazer a interface com a sociedade, com os organismos. Felizmente, nós estamos caminhando para a etapa final e, assim que for reaberto, nós vamos precisar que as comissões de produção orgânica trabalhem fortemente no recadastramento de todos os produtores, né, ajudar principalmente as organizações de controle social a se organizarem para esse recadastramento. Certo. A Maria Fernanda tem uma pergunta para o Fernando agora. Como vocês vendem em feiras que não são específicas para produtos orgânicos, como vocês fazem para poder diferenciar esses produtos que são orgânicos dos que não são orgânicos, né? Tem alguma diferenciação de pontos de venda do produto em si? Tá mudo. Sim, tem uma diferença. A gente sempre deixa o certificado, quando possível, a demonstra pro comprador ver, verificar, sempre com um TAG de produção orgânica, sempre com uma rede social ativa, de preferência, a gente fornece os dados que o cliente pede. E se ele, digamos, tem o certificado, tem tudo para mostrar para o cliente o que realmente é. Então, a propriedade também é aberta e a gente tenta ao máximo esclarecer para o cliente o que é o produto e como ele é feito, como ele é produzido. Certo. A Aide tem uma dúvida, né? Ela diz que está trazendo trazendo da cidade alguns restos de legumes e frutas para poder fazer a compostagem na área dela. E ela quer saber se isso está errado ou se tudo bem. A questão da compostagem, como são vários organismos, é uma construção de
de micro-organismos, tem que cuidar muito com a salinidade, se vem alimentos que contêm sal, que contém outros compostos que às vezes não é nem não ser autorizado, mas porque você não vai conseguir uma construção de micro-organismos saudáveis. Então, muitas vezes isso acaba atrapalhando bastante. Porque, na verdade, a compostagem também, a gente precisa de várias etapas para que ela seja feita de uma forma correta, né? Então, depende muito de como você vai fazer esse processo para que você consiga um produto final adequado. Então, tem muitas coisas aí durante o processo como um todo, não só os produtos iniciais que você está trazendo, tá, Aide? A Maria Fernanda tem uma outra dúvida, né? Vocês explicam também para o Fernando, vocês explicam aos consumidores que têm o portal do mapa onde eles podem ver seus registros? Sim, explicamos. Quando temos oportunidade de conversar com o cliente com mais tempo, a gente explica exatamente esses caminhos para eles verem o que é a certificação, onde pode ser confirmado isso, que não é só porque o produtor vai lá, apresenta um selinho que é orgânico, não, tem que realmente verificar no registro, no banco de registro, se está lá o nome do produtor. A Fabiana Rezende, ela complementou aqui a resposta para a ID, né? Se for legumes e verduras cruas, pode fazer parte desse processo de compostagem, sem problema, no caso. Aí também tem todo o processo depois para realizar essa compostagem. O Marco Antônio pediu para poder colocar o nosso nome na identificação no vídeo. Ana, a nossa... Cadê os bastidores? Nossos bastidores. A Denise tem uma pergunta, qual é a legalidade de um agricultor que informa que seu produto não contém agrotóxicos? Ele poderia imprimir essa informação na embalagem? Pode repetir. Essa pergunta é para mim, será? Eu acho. Você pode Ela não colocou, mas eu vou repetir. Sim. Qual que é a legalidade de um agricultor que ele informa que seu produto não contém agrotóxico? Ele pode simplesmente imprimir essa informação e colocar na embalagem? Isso, cada produto no Brasil tem regras diferentes, né? Tem produtos que não tem nenhuma regra em relação à rotulagem, depende de onde você está comercializando, se você vai alcançar só o mercado na venda direta, ou se você vai para supermercados ou não. Agora, o mais importante do que colocar a informação no rótulo é você ter segurança dessas práticas e informar o seu consumidor de fato do que está acontecendo, né? Para não deixar o consumidor em dúvida, para não deixar com que o consumidor tenha ideias a respeito do seu produto que não sejam verdadeiras, né? Eu acho que isso é o mais importante. Agora, é preciso ter cuidado quando se constrói um rótulo. Alguns produtos têm regras para a construção do rótulo. É importante você ter assistência de algum técnico para entender direitinho quais são as especificidades do seu produto. Certo. A Carmencita, ela precisa, ela colocou bem assim, que ela precisa ouvir do mapa que vai ser contemplada a Planapo e a Penapo, são as políticas relacionadas à agroecologia. Eu também preciso. Nós estamos trabalhando muito para isso acontecer, tá? Estamos prestes a receber
uma nova integrante ao nosso grupo aqui da coordenação de produção orgânica, que vai se dedicar a isso. Mas ainda existem etapas que vamos precisar vencer internamente dentro do Ministério, e também junto com os parceiros que faziam parte, né, da comissão interministerial, para repactuar esse plano nacional e fazer com que essas atividades estejam reunidas novamente como a política nacional determina, né? Agora, é muito importante a gente chamar a atenção que muitas atividades, muitas iniciativas do plano continuam acontecendo, né? O programa Bioinsumos é um exemplo, as chamadas de núcleos de estudo em agroecologia também, né? A nossa última chamada foi em 2017, mas nós ainda temos projetos em andamento que vão apresentar muitos resultados importantes. Um resultado muito relevante são as fichas técnicas que estão sendo elaboradas por esses núcleos, que vão fazer parte, então, das fichas agroecológicas que a gente vem disponibilizando pelo site do Ministério. Então, nós vamos receber aí uma grande quantidade de novas fichas agroecológicas, né? E outras iniciativas também desenvolvidas por outros ministérios e que ainda estão vivas, mesmo sem esse pacto pelo Plano Nacional, né? Mas tudo nós temos que ter muita esperança de que vamos conseguir revitalizar o Plano Nacional, né? E que também, num futuro, reconstruir a Comissão Nacional, que é importantíssima para a vida, para a sobrevivência e revitalização da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós temos vários representantes aí de várias CIPONGs de vários estados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez quem está nos ouvindo até o momento. E gostaria também que vocês continuassem enviando suas perguntas, a gente ainda tem alguns minutos. E eu gostaria também de aproveitar já e pedir à Virgínia e ao Fernando que vocês, se vocês tiverem alguma algo, né, para dizer para esse encerramento para a gente, que vocês fiquem à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço a Comissão de Produção Orgânica do Mato Grosso, fico muito feliz de poder contribuir para esse crescimento da comissão, para que todos os produtores, na pessoa do Fernando aqui, recebam todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? É muito importante para nós esse contato e a gente fica muito satisfeito, Fernando, de ver que a gente está contribuindo com vocês de alguma maneira, né? Então, agradeço muito essa oportunidade. Obrigada, Virgínia. Eu agradeço a todos também por estar aqui, foi o convite do Cleiton, a todos que estão vendo e ouvindo, e é um trabalho de formiguinha, cada um vai fazendo a sua parte, e o que nos anima a fazer é ver que o próximo também tem vontade e segue em frente. Então, não é uma pessoa que vai mudar o mundo, mas é a união delas, né? É verdade. Muito obrigada, foi ótima parte dessa tarde aqui com vocês, agradeço mais uma vez por terem aceito o convite, por terem estado aqui com a gente, todos que estão nos assistindo. Vai ficar disponível, né, vai ficar gravado e disponibilizado no canal do YouTube da CIPORG do Mato Grosso. A gente vai disponibilizar também as apresentações da Virgínia e do Fernando para as CIPORGs dos estados.
E qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelos e-mails e também por nossas redes sociais. Qualquer dúvida, nós estamos aqui disponíveis para poder tentar ajudar a esclarecer, tá? Por favor, né, nos acompanhem, nos auxiliem, compartilhem nossas transmissões, nossos eventos. Vamos juntos divulgar e fortalecer a agricultura orgânica no Brasil, nos estados e no Brasil. Eu agradeço mais uma vez, boa tarde a todos, se cuidem e cuide de quem está próximo de vocês. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.